Meus irmãos, como é bom estar nessa noite aqui, na presença desse Deus, louvando o nome dEle. Existe aqueles dias que você vai para o culto e diz, cara, eu estou cansado, eu vou só me sentar na frente lá e não vou me envolver. Mas, quando a presença de Deus, de fato, ela está em um ambiente, o cansaço vai embora e a gente acaba se entregando e adorando a Deus com toda a espontaneidade, com toda o fervor que há no nosso coração. E como é bom estar nesse lugar, como é bom a gente aprender a estarmos na presença de Deus. Estar no culto, eu tenho dito sempre, o culto, ele não é apenas um elemento espiritual, ele é um elemento terapêutico. Então, no culto, muitas vezes você chega nesse ambiente aqui, e você chega cabisbaixo, você chega sem expectativa, mas ao participar do momento da adoração, ao ouvir a palavra, você é levantado, você é erguido para de fato viver o sobrenatural. E é isso que acontece todas as vezes que a gente se reúne como igreja. Deus, de fato, Ele levanta a nossa expectativa. Queridos, nós iniciamos semana passada uma sequência de mensagens com o tema generosidade. Nós iremos abordar 4 mensagens acerca da importância do contribuir, do ofertar, do você se tornar de fato um parceiro do reino de Deus, no aspecto financeiro. E o nosso objetivo em tratarmos esses assuntos não é para constranger, não é para te levar por caminhos que não sejam bíblicos. Nós somos uma igreja que somos muito bem esclarecidos nessa questão da área financeira, da prosperidade. Nós não somos pregadores da prosperidade. Eu sou um apologeta, eu prego contra essa teologia da prosperidade que te traz para a igreja com o objetivo de você querer ficar rico. Porém, pelo fato de nós não concordarmos, isso não quer dizer que nós não pregamos acerca das questões financeiras quando necessário forem. A Bíblia, ela é repleta, ela é completa em todos os caminhos, em todos os âmbitos, e eu quero abordar com vocês de uma forma bíblica, de uma forma que leve você a entender esses princípios, a compreender esses princípios, de uma forma bíblica e não de uma forma humana. Não é com imposições, não é sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, mas é analisando textos bíblicos, livros bíblicos, para que nessa área também nós venhamos assim ter desenvolvimento, para que nós venhamos ser também prósperos, ricos nesses aspectos da nossa área também, tá bom? Então eu quero que você acompanhe ou abra comigo. Nós estamos estudando o livro de Ageu. Nós iniciamos semana passada esse livro, que é um livro pequeno, apenas com 2 capítulos, mas com uma mensagem muito profunda. Esse livro, ele traz consigo mensagens muito contundentes, mensagens muito profundas, e eu quero nessa noite de hoje, de uma forma muito poderosa, muito espontânea, poder compartilhar com vocês esse texto e aprender um pouquinho nessa noite sobre o que Deus, Ele deseja classificar, deseja falar conosco nessa noite. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu. Semana passada nós tratamos os versículos do número 1 ao versículo 6. Eu quero dar continuidade, apesar que eu vou tratar um pouco sobre o contexto. Quem não esteve presente na semana passada, por gentileza, levanta a mão, só para eu ter uma noção
das pessoas, amém? Ok. Coloca o livro de Ageu, por gentileza. Eu vou fazer essa leitura com vocês a partir do versículo 1, apesar que eu irei trabalhar a partir do versículo 6, 7, por conta de eu perceber que muitas pessoas não estiveram presentes. Então vamos lá. Para aqueles que estiverem com a Bíblia, ok. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco, e vocês trouxeram para casa, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reverte o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Joazadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Volta para o versículo de número 9, de número 7, por gentileza. Livro do profeta Ageu. Eu mostrei semana passada a razão que levou Deus a direcionar essa palavra para esse povo. Esse povo, eles tinham voltado do cativeiro que houve na Babilônia, onde eles passaram 70 anos. Nesse período que o povo de Israel foi levado como escravos para a Babilônia, Jerusalém tinha ficado totalmente destruído. Na época que a Babilônia, o grande império, invadiu Jerusalém, eles destruíram os muros, destruíram o templo, queimaram as casas e levaram o povo como cativo. Quando passou os 70 anos, não propriamente os 70, mas Deus começou a trazê-los de volta. Então esse povo aqui era um remanescente, provavelmente 50.000 pessoas, que tinham voltado na direção
sacerdote Josué e Zorobabel, eles tinham voltado com uma expectativa, eles tinham voltado com um propósito, eles tinham voltado com uma missão. Que missão era essa? Reconstruir Jerusalém. E nessa tarefa de reconstruir Jerusalém, eles começaram pelo templo, pelo que era mais sagrado, pelo que de fato, por quê? Porque nesse período, o templo, ele era o lugar onde Deus manifestava-se, ele era o lugar onde Deus falava para com o povo. Então, quando essas pessoas no comando de Zorobabel voltaram, a ordem foi dada: vamos reconstruir o templo. E eles começaram a reconstrução. Só que, como eu mostrei semana passada, no processo da reconstrução, aconteceram algumas adversidades. Inimigos se levantaram, o povo começou a perder a expectativa, o povo foi desanimado por uma série de sequências de coisas que aconteceram. Nesse processo de sequências de inimigos, falta poucos recursos, o povo parou a construção. Mas o povo não parou a construção para ganhar fôlego e voltar novamente. Nesse processo de parar a construção do templo, passou-se 3 anos, 4 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. 15 anos o povo parou a construção. Mas o que eles fizeram nesses 15 anos? Eles não pararam de trabalhar. Nesse processo de 15 anos, esse povo, eles estavam trabalhando em prol dos seus próprios interesses. Eles estavam reconstruindo suas casas, eles estavam restabelecendo as suas economias, eles estavam prosperando, e Deus de fato proporcionou isso para eles. Eles voltaram a construir, eles se reergueram, construíram as casas, mas se esqueceram por completo do templo do Senhor. Por isso é que nos versículos de número 4, o Senhor vai dizer, volta aí, 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruína? Porque o povo perdeu o foco, o povo caiu no comodismo. Não tem quando você diz: pastor, me tire das atividades que eu vou dar um tempo, apenas por um tempo, e esse tempo se prolonga, se prolonga, se prolonga, e você não volta mais. Foi justamente isso que aconteceu. O povo ficou acomodado, o povo perdeu o foco da missão e começou apenas a reconstruir, de fato, o seu próprio reino. Eles começaram a trabalhar, eles começaram de fato a edificar suas casas, eles começaram a trabalhar em prol do seu próprio reino e se esqueceram por completo da obra de Deus. Passou-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, aí Deus, que estava fazendo eles prosperar, Deus começa a reter as bênçãos. Deus começa a dizer: peraí, esse povo está muito acomodado, porque nós somos assim. Nós muitas vezes dizemos: não, eu vou tirar um tempinho só para eu trabalhar, só para eu ganhar um dinheirinho, e aí eu volto e faço novamente a obra de Deus. Todos nós somos assim, infelizmente. Não era diferente nesse tempo. O povo pensou e disse: não, eu vou trabalhar só um pouquinho, depois a gente volta e reconstrói o templo novamente. Só que nesse período de só um pouquinho para mim, eles se empolgaram, e eles começaram a produzir, a trabalhar, e Deus percebeu que eles se esqueceram. Deus percebe que eles se esqueceram da missão, do propósito, da razão para a qual eles voltaram para Jerusalém. O foco agora não era reconstruir o templo, o foco agora era reconstruir as nossas economias. Aí Deus agora, ele começa a reter. Deus começa o que ele vai dizer aí no versículo de número 9. Ele vai dizer o seguinte, número 9. Ele vai dizer: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o sopro. Porque eu fiz, pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído.
enquanto a cada um de vocês ocupa ou se ocupa com a sua própria casa. Então, essa perca de foco fez com que Deus agora começasse a reter as bênçãos. Deus disse: espera aí, eu tenho que fechar os céus. Nos versículos de número 12 em diante, o texto vai dizer: no versículo de número 10, o texto vai dizer que Deus, ele retém a chuva. Deus começa agora a dizer: eu preciso fazer com que esse povo pare de prosperar, porque esse povo prosperando demais não tem tempo para mim. Infelizmente, muito de nós que estamos aqui não podemos ter riquezas, porque muitos de nós, se Deus começar a abençoar, eu não vou mais te ver nos cultos. Muitos de nós, quando melhoramos um pouquinho a nossa vida financeira, a gente se esquece que de fato devemos agradecer a Deus. Infelizmente, isso não é um mal de um ser humano, isso é um mal de muitas pessoas. Muitos cristãos estavam aqui, mas o final de ano foi bom, mas infelizmente as feiras melhoraram, pastor. Então eu não tenho mais tempo para ir para o culto, eu não tenho mais tempo para buscar Deus. É justamente isso que acontece, mas isso tem um lado muito prejudicial. O lado prejudicial é que quando isso acontece, nós corremos um grande risco de termos Deus como nosso oponente. Cara, e ter Deus como nosso oponente não é nada inteligente. Ter Deus como nosso adversário não é nada inteligente. Ter Deus como bloqueador da bênção não é nada inteligente para a nossa vida. Mas muitas vezes Deus faz isso. Muitas vezes Deus bloqueia, Deus encerra, Deus fecha as portas, Deus faz com que de fato a chuva não caia sobre a plantação, porque Deus percebe o seguinte: esse camarada ou essa menina só vai voltar-se para mim quando o sapato apertar. É literalmente isso que acontece aqui nesse contexto. Deus precisou apertar o sapato, Deus precisou colocar a pedra dentro do sapato para incomodá-los, para eles sentir na pele que prosperidade distante de Deus não serve para nada. Prosperidade sem Deus é maldição e não é bênção. Então, infelizmente, Deus começa a dizer: eu tive que encerrar os céus, eu tive que de fato segurar a bênção, eu tive que fazer vocês de fato trabalhar muito e colher pouco. E o pouco que vocês estão colhendo, verso 9, quando vocês levam para casa, vocês infelizmente não dá para nada, porque eu sopro tudo. Verso 6 vai dizer o seguinte, verso 6, ele vai dizer: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar, em algumas traduções vai dizer, em um saco furado. Eu tenho certeza absoluta, se não você, mas você conhece alguém que diz: rapaz, eu trabalho tanto, mas não consigo nada. Rapaz, eu trabalho demais, mas não consigo comprar nada. Rapaz, eu trabalho demais, mas estou todo endividado. Rapaz, eu trabalho demais, mas eu não consigo pagar minhas contas. Tem gente que trabalha muito, mas se você perguntar: irmão, tem R$1.000 na conta? Ele vai dizer: tem não. Mas para que tanto trabalho? Porque não adianta trabalhar se Deus não abençoar. O Salmo 121, ou é 127, alguém me corrija, vai dizer que é inútil se levantar, é inútil, ou melhor, se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam.
Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que o salmista quer dizer? Que nós temos que colocar sentinela, sim. Que nós temos que trabalhar, sim. Mas a prosperidade do trabalho, a sorte do vigia, dá-se quando Deus está na questão. Então trabalhar muito sem Deus é juntar em um saco furado. Trabalhar muito pensando que o meu reino é que tem que estar em primeiro lugar, é juntar em um saco furado. Eu conheço muitas pessoas que trabalham muito, mas não conseguem nem sequer pagar os débitos que têm. Eu conheço muitas pessoas que não ganham tão bem, mas vivem muito bem. Eu conheço pessoas que são assalariadas, mas moram em casa própria. São assalariadas, mas têm carro próprio. São assalariadas, se você ligar para eles, rapaz, me empresta R$1.000, ele vai dizer, eu tenho os R$1.000 disponível. Tu ganha quanto por mês? Eu ganho R$1.000. Porque o pouco nas mãos de Deus é muito. Mas o muito nas mãos de quem não está com Deus não serve de nada. É o que ele vai dizer no versículo 9. Que vocês plantaram muito. Plantar muito indica que trabalhou muito, que suou muito, que teve que ralar muito. Mas a colheita foi pouca. E o pouco, o Senhor diz, eu tive o favor, fiz o favor do pouco de vocês assoprar. Mas por que Deus faz isso? Porque infelizmente esse pessoal estava infringindo alguns princípios. Coloca por gentileza o slide. Porque esse povo estava plantando muito e colhendo pouco. O slide está feiteado, viu? Amém? Vai sair? Está carregando aí? Então por que esse povo, volta para cá, por que esse povo trabalhou tanto e colheu pouco? Não é esse slide não, esse é da semana passada. Então deixa, esquece esse slide aí. Por que esse povo infelizmente trabalharam tanto, mas colheram tão pouco? Preste atenção, em primeiro lugar, porque Deus não localizou neles um coração generoso. Deus não localizou um coração generoso. Não existia generosidade ao se referir ao reino de Deus. Eu vou precisar de uns versículos, então esquece os slides aí. Ter generosidade para com o reino de Deus é uma coisa importantíssima. 2 Coríntios, capítulo de número 9, eu queria que colocasse o versículo 6. Pode deixar os slides, depois a gente conversa. Segunda Coríntios 9, 6 vai dizer o seguinte: veja o que é generosidade. Ele vai dizer, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ter um coração generoso é dar com alegria, é ofertar com alegria, é contribuir com alegria. Existem alguns princípios dentro do processo da generosidade que nós precisamos aprender. Primeiro,
Eu não posso, nem devo ser um ofertante da casa de Deus, pensando o seguinte: eu vou ofertar porque eu quero que Deus me dê. Se essa for a tua mentalidade em ser um ofertante do reino de Deus, um contribuinte, um participante do reino de Deus, a tua mentalidade, infelizmente, é velha e ultrapassada. Esse tipo de jogo, ele não funciona com Deus. Então, se você diz, eu vou dar porque o princípio é dar para receber, se esse for a tua motivação, você vai ofertar, mas não vai colher nada. Quando o texto vai dizer que quem semeia muito, colhe muito, é quando você dá não pensando em receber, mas quando é você entender o princípio da gratidão. O que é gratidão? É você reconhecer a bondade de Deus para contigo. É você na realidade dizer, não, eu vou ofertar porque abençoado eu já estou sendo por Deus. Então esse é o princípio da gratidão. Agora, se eu der pensando na troca, se eu der pensando, Deus, eu estou dando 10, quero 100. Se essa for a nossa motivação, infelizmente, você não irá colher nada. As bênçãos que Deus sim poderia liberar sobre a tua vida, não vai ser liberada. Porque esse princípio, infelizmente, você vai estar querendo manipular, jogar, como se porventura Deus, infelizmente, fosse um guarda que você dá o suborno para ele deixar você passar. E Deus não é assim. Então, ter um coração generoso, que transmita generosidade, é algo essencial. E eu acho interessante nos versículos lidos anteriormente, é que vai nos dizer o seguinte, que aquele que semeia, aquele que oferta, aquele que dá, dê com alegria, não dê com pesar, não dê porque está sendo obrigado, tem que ser com generosidade. Tem que dar porque entendeu o propósito da causa. Tem que dar porque entendeu, cara, Deus tem me dado tanto, Deus tem me abençoado tanto, como eu não poderia abençoá-lo. É mais ou menos o seguinte, pense vocês, pense em alguém que está a ponto de perder a sua casa, porque acumulou lá 50 mil de débito de parcelas não paga. Pense nessa pessoa, aí de repente você tem um amigo, e esse amigo, ele descobriu que você está com 50 mil, e está a ponto de perder a sua casa. Aí esse teu amigo, ele vai no cartório, e ele diz, quanto é o débito do irmão Francisco, ou do irmão Chico, da casa dele? E a pessoa da imobiliária vai dizer, ele deve 50 mil reais. Aí essa pessoa, ela pega e diz, eu vou quitar o débito dele, não precisa retirá-lo da casa, eu vou quitar tudo. A pessoa quita, pega a escritura, vai na casa do irmão Chico, ou irmão Francisco, bate na porta e diz, irmão, tranquiliza teu coração, porque tudo já está pago. Qual seria a reação do irmão Chico? Ficaria feliz ou triste? Muito feliz. Provavelmente sentindo-se até um pouco envergonhado. Dizendo, mas irmão, como é que eu vou pagar uma quantia dessa? Não se preocupe. Aí de repente eles dizem, vamos sair para comer uma pizza hoje à noite. Aí a pizza dá 30 reais. Você acha que o irmão Francisco vai olhar para o irmão que pagou e vai dizer, vamos dividir a pizza, viu irmão? Você acha que ele faria isso, sim ou não? Se ele fizer isso, é um miserável da pior qualidade que existe. Mas um ser humano comum, ele não faria isso. Um ser humano comum, ele diz, não irmão, pelo amor de Deus, o mínimo que eu posso fazer hoje é pagar a pizza. Eu não vou deixar você pagar os 15 reais de sua parte. Porque isso expressa gratidão para com alguém que foi generoso para com ele. Nós temos que entender que o princípio do ofertar no reino, ele traz consigo essa ideia. Eu oferto, eu ajudo, eu contribuo, não é pensando no retorno, é porque eu já fui abençoado. Esse é o princípio, talvez, que muitas pessoas não entendam. Que, infelizmente, esse é o segundo, né? Isso, porque Deus não localizou. Então, esse princípio da generosidade, ele é importantíssimo para nós entendermos. Nesse povo que nós estamos tratando, do povo de Ageu, da carta que Ageu escreveu, infelizmente Deus não encontrou um coração generoso naquele povo. O povo tinha prosperado, o povo estava construindo suas casas luxuosas, como diz o texto, mas mesmo na prosperidade eles se esqueceram por completo
da benevolência de Deus. E esse povo, e eu quero voltar aqui no contexto, quando esse povo chegou em Jerusalém, quem eram eles? Escravos. Eles tinham vindo da Babilônia. Então, nesse período de 15 anos, Deus fez eles prosperarem. Nesse processo dos 15 anos, eles começaram a ganhar riquezas. Eles juntaram, eles colheram ao ponto de construírem casas luxuosas. Mas em meio ao crescimento, à prosperidade, eles não se lembraram do princípio da generosidade. Eles não foram generosos para com Deus. Infelizmente, a máxima deles era: manda mais, Senhor, manda mais. Já recebi a bênção, mas ainda quero mais. Então, infelizmente, o fato de Deus não encontrar um coração generoso fez com que eles trabalhassem muito, eles plantassem muito, mas não colhessem nada. Próximo slide, por gentileza. Segundo, porque não se tornaram um financiador da obra de Deus. Deus os prosperou. Deus fez com que de fato eles se tornassem prósperos. Mas infelizmente este povo, que Deus deu condições a eles, deles construírem casas luxuosas, deles de fato organizarem suas finanças, suas economias, infelizmente eles não se tornaram financiador do reino de Deus. Se você observar o versículo 2, tem como trocar rapidinho? Consegue? Ageu capítulo 1 e verso 2. Veja o que é que eles falavam quando se tratava acerca do reino de Deus. Ageu, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, o que é que eles afirmavam? O que é que eles afirmavam? Vamos ler todos nós? Quanto tempo tinha passado? 15 anos. Pode voltar para o slide, por gentileza. Infelizmente, eles estavam empolgados demais com a sua própria obra. Eles estavam empolgados demais com o seu próprio reino. O reino de Deus, volta para o slide, por gentileza. O reino de Deus não era importante para eles. O reino de Deus já não era prioridade para eles. Eles, infelizmente, não se tornaram um financiador do reino de Deus. E esse é um princípio que, infelizmente, fez com que eles trabalhassem muito, mas infelizmente não colhessem nada. Esse texto que eu coloquei aqui, de 2 Samuel capítulo 24, ele mostra uma mentalidade totalmente diferente. Ele mostra de fato o que é que se passa na mente de alguém que entendeu o princípio da generosidade e que resolve pegar os seus próprios bens para fazer o reino acontecer. Esse texto é Davi. Davi, ele tinha escolhido, ele tinha resolvido ofertar algo para o Senhor. Aí ele comenta isso com o rei. Então vamos ler, ó. Então Araúna disse a Davi, Araúna era um rei. Ele disse a Davi o seguinte: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aí ele vai dizer: aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a carga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, tudo isto o rei Araúna ofereceu ao rei e acrescentou que o Senhor, seu Deus, aceite sua oferta. Isso foi o rei Araúna. Ele chega para Davi e diz: olha, a oferta que o rei vai oferecer, eu vou patrociná-la. Eu vou dar o gado, os bois, eu vou dar os meios para você trazer a lenha, tudo eu vou proporcionar, você só faça entregar a oferta, e que Deus aceite tua oferta. Aí veja qual foi a reação de Davi, porém no versículo 24. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Qual era a mentalidade de Davi? Ao ofertar ao Senhor, eu iria ofertar algo que me custe alguma coisa. Davi não era um homem que tinha mesquinharia com relação ao reino de Deus.
O rei queria proporcionar o holocausto. Ele vai dizer: de forma alguma. Qual é o valor da oferta? Quanto vale esse gado? Vale 30 mil, eu vou pagar os 30 mil. É caro, não tem problema não. Eu não quero ofertar ao meu Senhor, eu não quero dar a Ele algo que não me custe alguma coisa. Veja a mentalidade do que é um ofertante. Veja a mentalidade de quem é alguém que entendeu a seriedade do reino de Deus. Ele disse: cara, eu não vou dar migalhas. Houve um período que o real, que a moeda de R$1 e a célula de 2 tinha se convertido na igreja. Porque na hora da oferta só aparecia R$2 e moeda de R$1. Pastor, é errado ofertar R$1? Não. Se R$1 for quase tudo que você tem. Na ótica da quantidade, na ótica da quantidade, às vezes R$1 é muito para quem ganha 5. Às vezes R$2 é muito, R$10 é muito para quem ganha um pequeno salário. Mas para alguém que ganha muito, entregar como oferta diante do Senhor valores insignificantes, é como se porventura você não tivesse entendido o princípio. Davi entendeu esse princípio. Eu não darei ao Senhor uma oferta que não me custe alguma coisa. O princípio de entender, cara, eu vou me tornar de fato um financiador do reino de Deus. Eu falei aqui semana passada, procure qualquer igreja ou qualquer pastor. Veja quem são as pessoas mais prósperas das igrejas. E você vai descobrir que as pessoas mais prósperas das igrejas são as pessoas que mais são generosas para com o reino de Deus. As pessoas que mais ofertam, que mais entregam, são as pessoas que mais crescem financeiramente. Mas em contrapartida, as pessoas que mais sofrem, e me desculpe a expressão, são as mais miseráveis com relação às questões financeiras do reino. Porque, como eu falei aqui, só existe uma coisa que é chamada na Bíblia de Senhor, em comparação a Deus. E essa coisa chama-se dinheiro. Por isso é que Jesus vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e as riquezas, a Deus e a Mamon. Infelizmente, a riqueza, o dinheiro, ele é visto, ele é colocada como um Deus que ocupa os nossos corações. E quando a riqueza ela ocupa os nossos corações, infelizmente nós nos tornamos escravos do dinheiro, escravos das riquezas. Eu já trabalhei para um dos homens mais ricos dessa cidade, e se não for um dos homens mais ricos do Pernambuco. Trabalhei uns 5 anos com ele. É um homem que tem milhões, se não bilhões. Eu gerenciava uma parte do comércio desse homem, e um dia, diante de Deus, sem querer, eu peguei um extrato da conta bancária daquele homem. E eu não consegui ler o que estava escrito ali, porque a quantidade de zero, para mim, era incalculável. É uma pessoa que é reconhecida na cidade como uma das pessoas mais ricas do Pernambuco. Está vendo essas torres que tem aqui em Santa Cruz, que as construtoras constroem? Uma construtora é um grupo de empresários que constrói sozinho. Ele tem torres em Natal, ele tem torres em Recife, ele tem torres em Campina Grande. Ele é o patrimônio do homem incalculável. Mas um dia eu estava almoçando, pela minha pequena renda econômica, em um simples restaurante de preço único. E sabe quem estava almoçando lá? Esse camarada. E eu olhei para ele naquele momento e disse: cara, o cara tem condições, no mínimo, de colocar uma cozinheira na casa dele. No mínimo de dizer: eu vou comer uma picanha de primeira. Não vou estar pagando R$12 num prato de refeição. Infelizmente, ele é conhecido pela sua mesquinharia, pela sua pobreza nesse aspecto. Porque ter dinheiro não significa ter riqueza. Às vezes a riqueza, ela faz das pessoas, infelizmente, escravos. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas que têm dinheiro, mas são pobres. Basta apenas você conversar com elas. Basta apenas você falar acerca de princípios, de valores, do que é valoroso na vida, e você vai descobrir que algumas pessoas, infelizmente, são muito pobres.
Nós precisamos entender que esse povo, infelizmente, estava trabalhando muito, mas infelizmente colhendo muito pouco, porque eles não queriam ser um financiador da obra de Deus. Deus os levou para Jerusalém, Deus os abençoou, com o objetivo deles agora fazer o reino acontecer. Mas quando eles se tornaram prósperos, eles se esqueceram da missão, do objetivo, do propósito para o qual foram levados. Então, a riqueza ela é dada, e não tem nada demais em você ser rico. Eu vi uma frase de um cara muito rico, ele dizendo: cara, eu não tenho vergonha de dizer que sou rico. Eu tenho vergonha de dizer que eu teria vergonha de dizer que sou rico se o meu dinheiro não proporcionasse bem-estar para a vida de outras pessoas. E ele começou a dizer: com meu dinheiro eu financio tal obra, com meu dinheiro eu ajudo tantas crianças. E ele começou a dizer as obras que fazem. Então o problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos domina. O problema é quando o Senhor, Mamon, está dominando o nosso coração, ao ponto de nós dizermos: não, em hipótese alguma, eu vou patrocinar o reino de Deus. E nós nos esquecemos que o que temos, ou construímos, ou adquirimos porque Deus foi bom, generoso para conosco, e abriu a porta que estava fechada. Sim ou não? Tudo que temos, o nosso trabalho, tudo vem de Deus. Mas não se engane, Deus nos dá com a mentalidade de nós nos tornarmos financiador do seu reino. O que é que ele vai dizer no versículo 4? Coloca por gentileza, de Ageu. Veja qual é a intenção de Deus no versículo 4. Verso 5. Verso 6. Não é nenhum desses não, deixa eu voltar aqui. É o 3 então. Verso 3, bota o verso 3 aí. Ele vai dizer: vocês deveriam buscar madeira para reconstruir meu templo. Arrancaram o verso aí? Deixa eu localizá-lo aqui. Oi? 8? Coloca o 8 aí. Isso. Justamente. Suba o monte, assim do Senhor. Suba o monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Deus estava dizendo: irmãos, eu abençoei vocês, financie a minha obra, façam acontecer o meu reino. Deus chama a atenção deles e Deus dá as orientações a eles. Eu não fiz vocês prosperarem, faça o seguinte: suba o monte, tragam madeira, reconstrua novamente o meu templo, para que eu seja glorificado. Então Deus convida eles para que eles se tornem, de fato, patrocinadores, financiadores da obra dele. Mas infelizmente até esse momento o povo não tinha acordado. Volta para o slide, pode colocar o terceiro. Terceiro. Próximo. Em terceiro lugar, porque eles se tornaram materialistas. Então, eles plantavam muito e colhiam pouco. Trabalhavam muito, mas colhiam pouco. Primeiro, porque Deus não localizou um coração generoso. Segundo, porque não se tornaram financiador do reino de Deus. Quando Deus vai dizer: vocês deveriam subir nos montes, comprar madeira, trazer e reconstruir o meu templo. E terceiro, porque eles se tornaram materialistas. Como nós lemos nos versículos 2, eles vão dizer: ainda não é tempo. E Deus vai retrucar essa afirmação.
Vocês dizem que não é tempo de reconstruir o meu templo, mas é tempo de vocês estarem morando em casas luxuosas, enquanto o meu templo está destruído. Infelizmente, o que acontece com ele, o que acontece com muitas pessoas, eles perderam o foco, eles se tornaram materialistas. Eles estavam dizendo: é tempo de edificarmos nossas casas, é tempo de buscarmos o nosso reino, é tempo de crescermos e não tempo de fazer de fato o reino de Deus acontecer. Então esse coração materialista, esse pensamento materialista, infelizmente, estava fazendo com que Deus retesse as bênçãos sobre eles. E estava fazendo com que eles plantassem muito, trabalhassem muito, mas colhessem pouquíssimo. Recentemente, uma pessoa conversando comigo, afastou-se da igreja, porque estava muito ocupado com o seu comércio. Estava ganhando muito dinheiro e não tinha tempo para Deus. Porque infelizmente, nós somos tendenciosos a isso. Isso não foi o mal desse povo. Isso é o mal do povo do século 21. Muito de nós nos esquecemos da bondade do Senhor. Muito de nós nos ocupamos apenas com o nosso reino, apenas com as nossas atividades, e nos esquecemos do reino de Deus. Pastor, é errado trabalhar, pastor? Não é errado trabalhar, não. Mas um dos conselhos mais sábios da Bíblia foi dado por um dos homens mais ricos que existiu, Salomão. Ele vai dizer que há tempo de trabalhar e tempo de deixar de trabalhar. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Trabalhe muito. Dedique-se muito. Eu não acredito que preguiçoso prospera. Eu não acredito que irresponsável prospera. Eu tenho uma pequena empresa. O meu produto, eu faço ele com qualidade. A minha marca é padronizada. O meu tag é padronizado. A minha bolsa é padronizada. A minha etiqueta é padronizada. Tudo é padronizado. Eu faço tudo com excelência. Mas quando eu faço com excelência, eu digo: Deus, manda o cliente. E sabe por que Deus manda o cliente? Porque eu trabalho dentro do tempo que eu determinei para trabalhar. A minha fábrica não faz serão. Eu deixei de entregar muitos pedidos nesse final de ano. Muitos. Eu acho que a quantidade que eu vendi, se eu tivesse, eu teria vendido o triplo. Mas pastor, por que não? Cara, a vida não se resume a trabalho. Trabalhar é uma das coisas mais belas que existe. Você se levantar de manhã, poder gerenciar seu trabalho, poder ir para o seu emprego, isso é bênção e é dado da vida de Deus. Agora, se essa bênção que Deus me deu se tornar um fardo para mim, pode ter certeza, Deus vai dizer: Paulinho, você entendeu errado. Eu vou tirar o fardo, o trabalho, o emprego, para você entender que não é por esse caminho. Qual seria a tua sensação se você comprasse uma bicicleta para o teu filhinho? Imagina você que é pai ou você que não é pai, que vai ser pai um dia. Imagina você que é mãe ou que vai ser mãe um dia. Imagina você chegar no shopping, ver aquela bicicleta caríssima e dizer: meu filho vai amar essa bicicleta. Você pega a bicicleta e leva para ele e dá para o menino brincar. Aí o menino fica alegre, pula, te abraça. Aí você entra para dentro de casa. Daqui a pouco a criança chega toda suada e diz: mamãe, eu não quero mais esse brinquedo não. Está cansativo demais, está pesado demais. É muito pesado. Aí você: como assim, meu filho, é muito pesado? E ele vai, aí, como é que você está usando essa bicicleta? Aí você vai lá fora e a criança vai mostrar como é que ela brinca. Ela coloca a bicicleta no ombro e fica correndo com a bicicleta no ombro. O que deveria ser uma bênção tornou-se um fardo pesado. As bênçãos de Deus muitas vezes são tratadas por nós desta forma. Deus dá um trabalho, Deus dá uma bênção, abre uma porta,
Em vez da gente andar em cima da bicicleta, a bênção, e usar para nós, de fato, termos um bem-estar, nós invertemos o jogo. E a gente coloca a bicicleta nos ombros e começa a correr com ela. Ao que era bênção se torna, infelizmente, pesadelo, se torna maldição. Então trabalhar é essencial. Mas o sentimento ou a mentalidade materialista, ela não é bíblica. Ela é escravizista, ela vai te escravizar, ela vai fazer você, infelizmente, escravo do teu próprio trabalho. Então, coloca regras no teu trabalho. Coloca regras lá, até mesmo se você for funcionário. É dizer para o patrão, patrão, eu trabalho até tais dias. Tal dia eu tenho meu compromisso e ponto final. Falando com o irmão aqui que ele trabalha com mídia social, ele me dizendo que no São João, ele recebeu uma oferta de trabalho para cobrir alguns eventos. Porém, para ele aceitar essa proposta, ele ia se ausentar 40 dias de toda a atividade da igreja. E ele disse, pastor, ele me chama de Paulinho, eu rejeitei a proposta. E era muito boa a proposta. E dentro do contrato, ele tinha que se locomover da cidade para gravar fora. Um dos patrocinadores, um dos garotos propaganda era Ronaldinho, o ex-jogador, o ex-jogador não sei ainda, o gaúcho. Então ele tinha que ir lá gravar com o Ronaldinho para fazer a propaganda daquela empresa. Ele disse, cara, isso vai tirar o meu foco do reino, isso vai me tirar o foco da minha família, dos meus amigos, eu não quero isso não. E ele rejeitou aquele trabalho. Um grande trabalho. Mas depois a gente conversando, ele disse, meu irmão, eu não sei o que fazer com tanto trabalho que Deus mandou. Trabalhos que deu para ele administrar. Trabalhos que estava dentro da política da empresa dele, sem ele se saturar, sem ele se destruir. Porque, irmãos, quando nós honramos a Deus, pode ter certeza, Deus nos honrará muito mais. Então, essa falta de controle nossa para com o nosso trabalho acaba sendo maldição. Eu não sou adventista, mas eu sou a favor que se trabalhe 6 dias e o 7º descanse. Porque a palavra sabá, no original hebraico, significa descanso. Eu sou contra e não sou a favor que seja o sábado literalmente. Porque a palavra sabá é descanso. Então trabalhe 6 dias e descanse um dia. Isso é bíblico. Mas qual é a mentalidade do povo, e principalmente santa cruzense? É de domingo a domingo. Eu não tenho nem tempo para respirar. Aí depois você pega um estresse, uma depressão, você pega uma doença, aí você vai ter tempo suficiente para ficar trancado num quarto sem saber o que fazer. Então nós temos que entender que a bênção de Deus, ela tem que trazer, ela tem que agregar e não me destruir. Eu tenho que entender que a mentalidade materialista, ela não pode me dominar ao ponto de eu pensar só em construir para mim não ajudar ninguém. Porque esse povo tornou-se materialista e ao mesmo tempo egoísta. Porque eles estavam colhendo, mas não tinham tempo de investir no reino de Deus. Aí Deus entra em ação. Deus entra em ação dizendo, espera aí que eu vou fechar as nuvens, vou tirar as nuvens, eu vou fechar aqui, eu vou fechar a porta, eu vou agora parar de abençoar, aí vocês vão se lembrar de mim. Foi justamente isso que aconteceu. Quando ele escreve essa carta, a carta de Ageu, o povo estava trabalhando muito e colhendo pouco. E o pouco que levava para casa não dava para nada. Era uma geração que trabalhava muito, mas não pagava os débitos que tinha. Era uma geração que trabalhava muito, mas não conseguia comer um cachorro quente, porque estava faltando dinheiro. Será que você não está assim nessa noite? Será que você não se identificou dentro desse cenário? Sabe qual foram os pontos positivos dessa carta? Os pontos positivos dessa carta está no versículo número 12. Mostra por gentileza. Verso 12. Estou encerrando. Zorobabel, filho de Salatiel, Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque,
e todo o restante do povo obedeceram o quê? A voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu. Esse povo estava errando, mas a partir do momento que Deus trouxe a advertência, eles fizeram algo que eu falo constantemente aqui: eles reveram os seus conceitos. Eles pararam e disseram: cara, Deus nos fez prosperar, não foi só para nós enriquecermos e guardarmos fortunas. Deus nos fez prosperar com a finalidade de abençoarmos o seu reino. Depois de 15 anos, o templo voltou a ser reconstruído, e em 4 anos, o que passou 15 anos parado, em 4 anos foi reconstruído, porque o povo entendeu que não adianta juntar sem Deus, que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não serve de nada. Que nessa noite o Espírito de Deus nos traga essa mentalidade, que nessa noite o Espírito de Deus nos ensine, que Deus nos dá, Deus nos abençoa com finalidades, e uma das finalidades aqui nós venhamos ser financiadores do seu reino. Existe uma oração que eu já fiz ela e faço constantemente: Senhor, eu não quero ser pastor assalariado de igreja, pelo contrário, eu, pastor Paulinho, quero ser um missionário para poder assalariar outros pastores. O meu desejo é, como empresário, poder ser um financiador do reino de Deus. Eu oro a Deus dizendo: Senhor, o Senhor sabe, se o Senhor me der, eu não terei mesquinharia para com teu reino. Eu nunca entreguei, estou falando de mim, eu nunca entreguei no gasofilácio, no altar do Senhor, uma oferta que não me custasse alguma coisa. Não estou falando para você ser movido por isso, não, estou falando de mim como pessoa. Eu nunca entreguei algo que não me custasse alguma coisa. Sempre que partiu para o princípio de ofertar, eu sempre entendi que se é para Deus, tem que me custar alguma coisa. Tem que ser algo que eu diga: cara, realmente isso vale a pena. Um dia desse minha filha disse: papai, eu quero ir para o shopping com uma galera, o senhor me deixa eu ir? Eu disse: deixo. Agora eu queria um dinheirinho, porque eu estou sem dinheiro. E eu mandei um pix para ela. E ela me disse: papai, tudo isso? Eu disse: minha filha, eu não quero que você passe vergonha. Se você não usar tudo, você me devolve. E ela fez: amém. Não devolveu não, viu? Eu disse: cadê o troco? Eu comprei um vestido. Mas, cara, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que eu tive prazer em dar para minha filha, porque eu a amo. Quando nós amamos a Deus, nós damos para o reino dele valores que para nós é significante, porque nós o amamos. Vou concluir dizendo o seguinte: aonde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro diz muito sobre o que você ama. Aonde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro diz muito sobre as coisas que você ama. Se você não gasta seu tempo com Deus, nem o seu dinheiro com Ele, desculpe lhe dizer, você precisa aprender o princípio de honrar e amar o Senhor acima de todas as coisas. Talvez ainda Mamon esteja sendo o Deus do seu coração. Irmãos, eu não sou Edir Macedo, eu não sou Valdomiro que prega lá. Eu tenho pavor dessa galera, não tenho pacto nenhum com eles. A teologia que eles pregam é antibíblica e satânica. O que eu estou pregando para vocês aqui são princípios bíblicos. Não estou querendo aqui motivar você a você fazer aquilo que não está dentro das tuas condições. Eu quero te ensinar o princípio de honrar o Senhor, e você entender que se eu amo a Deus, eu não irei poupar para fazer o reino dele se tornar real entre nós. Depois ler a história do dono da Congate, depois ler a história do dono da Golden Cross. São empresários que não sabem fazer com dinheiro, mas vai ver em que esses caras investiram o dinheiro dele, do reino de Deus. Irmãos, tem um texto em Provérbios que diz: quem dá ao pobre, empresta a Deus. Quando você dá ao reino de Deus, você está emprestando a Deus. Pode ter certeza, Deus devolve.
E não devolve com 10%, ele devolve com 100%. Existe um texto que me marca muito, é quando Isaac ele fez uma plantação, e a Bíblia vai dizer que ele plantou e colheu 100 vezes mais. Sabe o que é você plantar e colher 100 vezes mais? É você plantar 10 caroços de melancia no teu roçado pequenininho. Quando você for colher, você chega lá, vai estar 100 melancias, 110 melancias. O roçado vai estar apertado de tanta melancia. O que é que eu vou fazer com isso? A minha sogra é uma mulher assalariada. Até algum tempo atrás ela ganhava 2.000 e poucos reais. É uma mulher muito honesta, crente, muito crente, mas é uma mulher muito próspera financeiramente. Que está na live, né? Não vou falar do patrimônio dela aqui não. Mas é uma mulher que tem um patrimônio legal. Ela já consegue viver de aluguel hoje. Construiu várias casas, prédios. Ela tem um roçado na propriedade dela, que se você for lá, você vai dizer, como é que pode? É uma chácara. Irmão, só tinha pedra e nada mais no roçado dela. Toda a fruta que você quiser, hoje lá tem. Eu entendo o seguinte: alguém que honra Deus, aonde colocar a planta do pé, abençoado será. Literalmente a bênção de Deus acompanha aquela mulher. E eu sou fã da minha sogra, porque honestidade, crente e dedicada ao reino. Ela é uma das patrocinadoras de um trabalho nosso aqui do Galpão, da Assembleia de Deus. Veja a mentalidade, não é reino humano, é reino de Deus. E nós devemos ter essa mentalidade, e que Deus nos leve a entendermos esses princípios, para que portas sejam travadas, para que portas se abram, aliás, e para que o reino dele venha sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda Jesus e se coloque em pé. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Curva a tua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Pai, muito obrigado nessa noite pelo privilégio que temos de aprendermos mais da tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar. Nos perdoa por sermos tantas vezes egoísta, materialista, por sermos tantas vezes dominados pelo Deus, pelo Senhor chamado dinheiro, pelo Senhor chamado mamon. Que o Senhor tire do nosso coração todo o senhorio que existia nesse aspecto, mas que o Senhor nos ensine a te amarmos acima de todas as coisas, que nós tenhamos prazer em sermos colaboradores do teu reino, que nós tenhamos prazer em sermos ofertantes do teu reino, que o coração de Davi seja implantado em nós, que a gente entenda que para Deus temos que dar o que de fato nos custa alguma coisa. Que a tua graça recaia sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês digam amém.